sempre fui apaixonadíssima por musical, né? Quer dizer, eu fiz dança, eu fiz balé há muitos anos, desde criança até 18 anos, fiz quase profissionalmente, aí em um determinado momento meio que troquei as sapatilhas pela metralhadora. Bom, isso, a parte é piada, é um pouco verdade, assim, porque eu entrei na faculdade, aí o mundo foi por outro caminho, né? Mas eu sempre adorei musical. Me lembro a primeira vez que eu fui a Nova York, assim, eu cheguei, saí correndo, fui direto para Times Square para comprar entrada e tal, assim, todos os tipos, assim, é uma coisa que eu tenho sem nenhum preconceito, né? Quando eu fui fazer Maré, era uma outra história, né? Quer dizer, Maré é um filme, eu já tinha feito vários filmes, a maior parte dos meus filmes tinha uma característica mais social, política, em função de toda a minha experiência de vida, né? O fato de eu ter sido presa durante a ditadura, ter sido torturada e tal, meio que os meus filmes tratavam muito mais dessas questões, né? Mas no Quase Dois Irmãos, que é o meu filme anterior ao Maré, é um filme em que eu tive muito contato com os meninos das favelas, né? E que eu trabalhei com eles como não atores no filme, né? E foi uma experiência muito interessante, né? Eu pensava, depois do Quase, foi um filme difícil de fazer e tal, eu pensei em fazer um musical, né? Eu pensei em fazer um musical, ao mesmo tempo eu não queria fazer, obviamente, uma comédia romântica, porque não tinha nada a ver com a minha história. E nessa ocasião que eu tinha tido esse contato com Quase Dois Irmãos, eu meio que tive contato também com a história da Maré e de outras milhares de favelas do Rio que eram divididas entre duas comunidades com todas as barbaridades de disputa entre elas, né? Então eu pensei em fazer um filme que meio que retratasse isso, obviamente que isso você tem na nossa cultura a grande história do Romeu e Julieta, que é uma história de amor, né, entre dois grupos, né, conflitantes, e eu pensei em adaptar uma história de um Romeu e Julieta na Maré, né? Quer dizer, a história começou assim, eu achei que ia ser uma coisa mais ou menos simples de fazer, foi extremamente complicado, né, porque eu trabalhei com Quase, a gente começou fazendo testes, né, com garotos. Eu queria trabalhar com os meninos de comunidade mesmo para dar uma veracidade. Ao mesmo tempo, nesse momento, você tem também uma coisa que é muito interessante, que é o crescimento da street dance e do hip hop, que faz com que milhares de garotos de comunidades e de periferia passam a ter uma relação com a dança, né, que era uma coisa até aquele momento vista de uma maneira muito machista, né, que era uma coisa feminina e não de homem. E isso foi muito introduzido pelo Michael Jackson, né, que era o grande ídolo deles, né? A experiência deles com dança é maravilhosa, porque eles começam, muito jovens, a ver vídeos do Michael Jackson e ficar imitando o Michael Jackson e tal. Então, eles são basicamente autodidatas, né? E eu trabalhei com outros grupos também, aí sim, de ONGs que tinham formações mais acadêmicas, tipo Dançando para Não Dançar, que faz uma formação de balé clássico junto a algumas comunidades. E então parti para isso, quer dizer, foi um trabalho muito, muito longo, né? A gente ficou 6 meses mais ou menos, depois de 2 meses de testes, né? Em que a gente selecionou, acho que quase 100 meninos, dos quais 60 a gente trabalhou durante 6 meses, né? E era, assim, uma coisa muito explosiva, né? Eu brinco que era muito hormônio, né? Era muito adolescente junto e com muita força, né? Mas foi uma experiência incrível ao mesmo tempo, né? Assim, foi difícil, foi complicado, mas foi muito interessante lidar com eles e essa força toda, a maneira como eles colaboraram com o filme, né? Houve algumas coisas que a gente abrasileirou muito o filme, eu acho, entendeu? Que eu tenho muito orgulho de ter feito, por exemplo, né? Você tem no Shakespeare, você tem o coro, né? Recentemente, assim, pouco antes de eu fazer o Maré, eu tinha visto um grupo da Maré num filme, um filme do Miguelzinho Faria sobre o Vinícius, né? Em que ele tinha colocado esse grupo de rap da Maré cantando Vinícius, né? Aí eu pensei, bom, vamos tentar fazer uma coisa, esse grupo de rap contar a história como se fosse o coro. E foi muito incrível, porque eu chamei os meninos aqui e falei, olha, aqui está Shakespeare, aqui está o roteiro. Eu queria que vocês fizessem isso, funcionando como um coro e tal. E eles fizeram de cara, assim, quer dizer, foi uma experiência muito boa. E tudo isso é uma contribuição para o filme, quer dizer, o filme foi tomando um formato que formou, porque eles contribuíram, quer dizer, no caso dos meninos, porque eles fizeram raps que substituíram o coro e que deram um caminho para o filme, entendeu? No caso dos bailarinos, a mesma coisa, quer dizer, eles meio que trouxeram coreografias, quer dizer, a gente tinha uma coreógrafa, né, que era uma coreógrafa de dança contemporânea, mas fundamentalmente era uma pessoa que aceitava muito o que vinha de fora, né? Até porque a gente sabia disso, não era, entendeu? Quando você faz
West Side Story, você tem um dos maiores grupos de bailarinos do mundo, entendeu? Quer dizer, aquilo é uma maravilha, assim. Aquele é um filme que eu vi umas 150 vezes, mais ou menos, entendeu? Mas é um filme que você trabalha com fantásticos profissionais, né, da dança. Então, você pode, digamos, ditar uma coreografia que eles vão fazer. Quando você está trabalhando no processo que eu trabalhei, quer dizer, a ideia era uma ideia muito de colaboração. Quer dizer, não adianta eu querer, quer dizer, obviamente, impor um Shakespeare a uma pessoa que não tem uma formação, né, acadêmica. A coreografia foi esse trabalho conjunto, um trabalho muito mais de você tentar ver o que esses meninos e meninas podiam dar, entendeu? E a partir daí, fechar uma coreografia, digamos assim, mas também o trabalho de atores, né? Quer dizer, porque foi a partir desse grupo que a gente começou a selecionar quem teriam os principais papéis, entende? E também isso se deu nesse processo de 6 meses, né? E que foi a partir de repente, você vê que aquela garota lá tinha mais condição do que a outra de atuar, entendeu? Aquela outra. E alguns papéis foram quase construídos, entendeu? E algumas coisas também que não tem nada a ver com o musical, por exemplo, que eu acho que é quase que vem da minha experiência de documentário, que estão incluídos no Maré. Por exemplo, quando a gente estava com a Marisa Hort numa discussão, durante a pré-produção, ensaio e tal, a gente fez uma roda dos meninos com ela, e foi uma roda extremamente interessante, de discussão sobre violência na favela e tal. E eu pensei na hora, falei, meu Deus, eu queria tanto pôr isso no filme, mas aí falei, aí não tinha a menor condição, ninguém estava com figurino, não tinha luz, não tinha, era uma câmera de making off e tal. E aí eu pensei, vou tentar, quer dizer, foram tentativas, que algumas acabaram dando certo, outras não. Essa, por exemplo, acho que deu muito certo, é um bom momento do filme. E é um momento totalmente documental, porque aí o que eu fiz? Quer dizer, eu combinei com Marisa e os 2 atores principais, que estavam marcados para 2 ou 3 perguntas. O resto dos meninos, a história era, vocês falam e discutam o que vocês quiserem. A gente estava no cenário do filme, né? Que era ali na Bering, que a gente filmou, né? Na época não tinha nada da escola, da Galeria de Arte, que é hoje, né? Era um prédio abandonado. E a gente estava naquele cenário, os meninos todos com os figurinos e tal, e a gente considerou que aquilo ali era uma discussão. Quer dizer, quem estava marcado era a Marisa e os 2 meninos que deveriam fazer uma tal pergunta. E para eles liberarem para discutir sobre dança, machismo e tal, rua, violência e tal. Eu não filmei na Maré. Quer dizer, o filme foi todo inspirado na Maré, se chama Maré e tal, não sei o quê, mas eu não tinha condições. Era um risco muito grande para os meninos e para a gente, e para a equipe, tudo, entendeu? Então a gente foi lá várias vezes, a gente discutiu com os 2 grupos existentes e tal, passamos de um lado para outro, vimos como era e tal, e tentamos reproduzir isso. A gente reproduziu em 3 comunidades diferentes, uma foi Tavares Baixos, que era uma comunidade que tinha um BOP dentro, que tinha quase virado um estúdio de cinema. E a gente fez uma partezinha na Maré, lá no final, que era pertencente na época ao Comando Vermelho, e que no meio da filmagem trocou, o comando foi derrubado, entrou a milícia, que foi bem confuso, a gente quase teve um problema de tiroteio no meio e tal, mas a gente parou de filmar e voltou depois. E filmamos em Rio das Pedras, que é milícia. Quer dizer que é uma tragédia também, mas em suma é mais fácil de você negociar e tal. A primeira vez que eu ouvi falar que a minha música poderia servir para trilha sonora, eu achei o fim da picada. Foi o primeiro disco que eu tinha gravado, um disco de música instrumental, em 1984, 85. Aí era um cara que era produtor americano e que andava muito por aqui, chamado Eric Bulling, e que trabalhava aqui na Som Livre, produzia os artistas da época, não sei o quê. Aí eu, sei lá como, consegui fazer com que ele ouvisse, né, o meu disco de música instrumental, com todo aquele negócio fusion, né, que tinha na época, né, tudo complicado, compasso composto, aquelas coisas todas. Aí o cara ouviu, não sei o quê, e falou assim, é legal, mas essa música seria muito legal para trilha sonora. Cara, eu fiquei arrasado, fiquei assim, fiquei chateado como se o cara tivesse me dito que ia me indicar para um cantor sertanejo, assim, alguma coisa assim. Eu fiquei muito desapontado com aquilo ali. Mas tempos depois eu vi que o que ele estava falando tinha razão de ser.
e era coisa que a minha música se adaptava melhor. Eu acho que a minha relação com o musical, ela se desenvolveu muito no teatro. E eu fiz vários musicais. Depois, A Menina e o Vento foi eu considero assim, meu primeiro trabalho profissional. E depois eu fiz vários outros musicais, toquei como músico em várias outras peças de teatro, fiz muitos espetáculos de dança. Então, a minha formação, a minha ligação com os musicais, ela veio mais através do teatro do que propriamente através do cinema. Eu tenho um amigo, que eu não posso dizer o nome dele, que vai pegar mal, porque ele falava que a melhor coisa de trabalhar no cinema é que você não tinha que lidar muito com ator. Então, eu vou usar essa comparação, porque assim, no teatro, realmente você tem que ir ao ensaio, né? Você tem que lidar muito com o ator. No cinema é diferente porque quando você vai fazer um musical, normalmente você grava a música antes. Quem resolve com você as coisas é o diretor, né? Ou no máximo o produtor, e o ator ele aprende a música e canta. É assim que funciona. Então, não é que eu não tenho nada contra ator, não, mas é porque é um processo muito confuso. A música para cinema, eu acho, no caso do musical, ela precisa de uma organização. A pessoa tem que saber que ela tem que fazer as músicas antes. Ela tem que filmar com o playback já gravado, que o ator tem que ir lá no estúdio e gravar e estudar criteriosamente como ele mexeu a boquinha dele para na hora da filmagem ele fazer a boca dele mexer na hora certa e não ficar achando que, depois resolve. Na mixagem a gente resolve, aquela famosa máxima, né? Na mixagem a gente resolve, na masterização a gente dá um jeito e é umazinha só, depois eu paro, né? Isso aí não existe, pô. A formação que nós temos aqui no Brasil é muito fragmentada, comparada à dos Estados Unidos, ou comparada à dos atores europeus, ou até mesmo japoneses. Então, eu acho que o cara tem que saber se defender, ele tem que saber passar o recado da música, passar ali o que é para fazer. E tá bom, porque, infelizmente, a gente não tem a mesma escola, a mesma tradição que tem lá. Por exemplo, eu trabalho muito no Japão. Os cantores no Japão, o cara que serve cafezinho no estúdio, ele sabe ler música, cara. É diferente. Eu já fiz trilhas sonoras para seriados japoneses. Os caras sabem música, eles sabem onde é que tá, eles sabem... Vamos entrar do quinto compasso. O cara sabe, pô, ele conta e entra. Eu fiz um musical esse ano, e os caras não tem uma produção colossal, nem coisa nenhuma. Então, pô, foi feito tudo criteriosamente organizado. O ator estudou as músicas, veio aqui, tirou o tom, eu tirei o tom. Isso é muito importante, é a coisa mais idiota do mundo. Mas eu já participei, já vi trabalhos em que essa preocupação simplesmente não houve. O cara, pô, vamos tocar música tal, vamos. E aí, manda o ator, canta aí, filhão. E é assim que fica. Pô, você vai botar um número musical sem tirar o tom do ator? Por quê? Pô, não pode. Isso é uma providência básica. Aí depois, mais na frente, não consegue tirar esse problema. Aí ainda pô, mas esse cara canta mal pra caramba, né? Mas alguém se preocupou em tirar o tom certo pra voz do cara? Pô, entre os 12 tons, deve ter um que casa melhor, né? Pô, é esperado que sim, né? Ou se não tiver, o cara estuda. Então, eu acho que a questão toda é como a equipe se relaciona, como as coisas são organizadas e você chegar ao resultado. Naturalmente que esse filme que eu estou falando é um filme de orçamento pequeno. Então, pô, é lógico que não teve a orquestra de cordas de Hollywood, não teve os metais do Quinto dos Infernos, nada disso. Mas é um filme digno, pô. E a música, ela está dentro do que é necessário para o filme. É isso que eu acho. Não é a questão de quanto de dinheiro que você vai colocar. Criatividade não tem nada a ver com grana, eu acho.